Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, sejam bem-vindos a mais esta nossa abordagem sobre a revelação. E antes mesmo de começarmos com esta nossa apresentação do dia de hoje, queria convidar-lhe a abrir novamente o seu Catecismo da Igreja Católica a partir do número 65, onde vamos encontrar a nova e eterna aliança realizada por Jesus Cristo, ou podíamos dizer a revelação de Deus em pessoa. Mas antes de tudo, queria convidar-lhe a visitar também os documentos conciliares, sobretudo a Constituição Dei Verbum, que nos vem acompanhando nestas aulas e praticamente onde encontramos tudo o que a Igreja diz sobre a revelação. E não esqueça de também ter em suas mãos o seu Catecismo da Igreja Católica e assim como a própria Sagrada Escritura, que é a fonte primária de tudo o que nós vamos aqui apresentar. Mas antes de tudo, eu queria ler uma passagem que o Catecismo da Igreja Católica apresenta no número 53, lá para o parágrafo final. Ele apresenta uma citação de Santo Ireneu que para mim é muito importante. Fala várias vezes, Santo Ireneu fala várias vezes da pedagogia divina, sob a imagem de familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem. Atenção, veja muito bem. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a aprender Deus e Deus a aprender a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Aqui, esta realidade da pedagogia divina de que Santo Ireneu fala tanto, a pedagogia divina. E esta pedagogia divina é que rege praticamente todas as etapas que nós já vimos da revelação de Deus. Isto podemos encontrar na sua obra Contra as Heresias, o terceiro livro, nos parágrafos 20 e naturalmente 2. É esta a realidade que para nós vai ser muito importante. Então, o que motiva, podíamos dizer, esta sexta etapa da revelação, que é a nova e eterna aliança? O que motiva, naturalmente, sabemos que Israel, nesta fase, encontra-se sob o domínio romano. E esta realidade cria dois elementos fundamentais. Primeiro está a dimensão do politeísmo, que também incluía naturalmente o próprio culto ao imperador, assim como aquilo que podíamos considerar as diversas apostasias. Isto tudo o que cria a idolatria, melhor dito, o que cria naturalmente esta dificuldade para todos aqueles que, na relação da aliança entre o povo de Israel e o seu Deus. Então, o que para nós importa nesta revelação? É dizer que Cristo mediador, apresentar Cristo mediador e plenitude de toda a revelação. Podemos conferir isso em Dei Verbum, número 2. Deus torna-se presente através do seu próprio Filho. É Deus que entra na história da humanidade. Há uma expressão de Santo Agostinho muito importante quando ele diz, que Deus torna-se homem
para que o homem fosse divinizado. E talvez encontrássemos também esta expressão na carta aos Filipenses, quando o próprio Senhor, quando o apóstolo diz que o homem foi feito quase um ser divino, quase um ser divino. Há aqui elementos fundamentais, verdadeiros, que para a nossa fé são penetrantes. Tendo Deus falado outrora aos nossos pais, muitas vezes, como nós sabemos, pelos patriarcas, pelos profetas e de diversos modos, agora fala-nos, nestes últimos tempos, pelo seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem igualmente criou o mundo. Vejam, o verbo que esteve no princípio agora está no mundo. Isso podemos conferir naturalmente no prólogo da carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, versículos 1 a 3. E a outra passagem importante é o prólogo de São João. Nunca ninguém viu Deus, mas o seu Filho unigênito fez-se homem, deu-no-lo a conhecer com toda a perfeição. João 1, 1 a 8. E ainda podemos conferir em Gálatas 4, 4 a 6. O que é isto para nós? O homem é tão importante para Deus que lhe deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, como diz São João. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esta é a nova e eterna aliança. Por quê? Porque em Jesus o Pai disse tudo, mas tudo em Jesus o Pai disse tudo. Não haverá outra palavra além desta. Esta é a palavra definitiva de Deus. Confira isto em Dei Verbum número 4. Jesus Cristo, com a sua palavra, morte e ressurreição, inaugurou a nova e eterna ou definitiva aliança entre Deus e os homens. As palavras que se pronunciam na consagração, na Santa Missa sobre o vinho, são bem claras a este respeito. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Doravante, já não será o sangue de animais que ficará como testemunho da aliança firmada entre Deus e os homens, mas o sacrifício de Cristo, constantemente renovado e reatualizado na Eucaristia. Quão bonito é? Se o cristão católico entendesse a grandeza do sacrifício da missa. Em Cristo surge o novo povo de Deus. O novo povo de Deus. Por quê? O novo povo. Porque já houve um povo de Deus que é o povo de Israel. Então, este novo povo formado não já através do sangue ou condição social, mas do Espírito, é no Espírito, e constituído por todos aqueles que, aderindo ao Senhor, se converteram a Ele e nasceram de novo pela água e pelo Espírito. Veja lá o diálogo de Jesus com Nicodemos. Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Então, o batismo é fundamental para a nossa vida enquanto cristãos. E dali eu invoco a passagem de São Cipriano de Cartago, não é? Que dizia: ninguém deve ter a Deus como pai se não tiver a igreja como mãe. E o que isto para nós hoje devia significar? Esta experiência de ateísmo contemporâneo que vamos vivendo, alguém que diz: aceito a presença de Deus, mas não me configuro com a igreja.
A igreja é que te dá a luz para a vida. É a igreja a nossa mãe. E então há momento que nós precisamos de rever. E tu mesmo, jovem que me ouves, como vives esta aliança que Cristo te oferece? O que os que vivem contigo dizem de ti? Um cristão batizado? Pois que aquele que for batizado tem de morrer nos pecados capitais e ressuscitar nas virtudes cardeais. Quão bonito! Então, como é que esta aliança que Cristo estabelece se perpetua? Perpetua-se na igreja. Através de quem? Através do magistério, através da Sagrada Escritura, através da tradição. A ordem pode não ser esta, mas estes três elementos são fundamentais. Então, dito isto, começamos uma outra etapa que todos nós precisamos de conhecer, que é a revelação progressiva. Esta revelação progressiva, o que nos dá? É uma outra etapa que podíamos considerar a sétima, que é a igreja conduzida pelo Espírito Santo. A nova aliança constituiu a Cristo, chamando o seu povo dentre os judeus e os gentios para formar um todo, um corpo, não segundo a carne, mas no Espírito, e torna-se o novo povo de Deus. Veja em Lumen Gentium, número 9, a igreja. Para acompanhar a marcha da igreja ao longo da história, Cristo deixa-lhe o Espírito Santo, o seu Espírito. Não vos deixarei órfãos. O Consolador, o Espírito Santo, o Alon Parácleton, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. João 14, 18 a 27. Quando vier o Espírito da verdade, ele guiar-vos-á para a verdade total. Veja, a verdade total. João 16, 13. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, para estar sempre convosco. João 14, 16, 17. Esta revelação de Deus continua a ser transmitida e atualizada através da Sagrada Escritura, da tradição, pelo magistério da Igreja. E isto implica a sucessão apostólica. Veja bem, querido jovem. E se calhar num outro momento a gente possa falar um pouco desta dimensão da sucessão apostólica e sua importância na Igreja. E é preciso então agora fazer esta questão. Como vês a Igreja? Como entendes a Igreja? Crês na esperança? Crês na presença do Espírito Santo? Tu, jovem que me ouves. Então a Igreja vai caminhando. Até quando? Até alcançarmos os novos céus e a nova terra. Estamos então na oitava etapa. Podes ler em 2 Pedro 3, 13 a 15. A aliança e a revelação iniciadas no tempo, serão vividas em plenitude só na eternidade. Ali está a razão da nossa esperança. Quando virmos a Deus face a face, e Deus for tudo em todos. Entretanto, é para lá que caminhamos, cheio de esperança. Cheio de esperança, caminhamos. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Querido jovem, querido irmão, pensa nisto. Deus chama-nos para uma esperança que não tem fim. Uma esperança que não tem caso. É para lá nós vos conduzimos. Já São João diria,
que tudo isto, o que Deus revelou, nós não podíamos, talvez, não teríamos no mundo o livro em que pudesse caber. Então, estas são as realidades e as verdades que a igreja vai oferecendo. Espero ter ajudado nesta caminhada e, naturalmente, o que não for claro, é só contactar e nós poderemos talvez entrar em contato consigo ou então através do site da Diocese apresentarmos aquilo que for necessário. E também, se quiser uma audiência pessoal, a igreja te oferece. Muito obrigado. Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.